Olá, líder! Seja muito bem-vindo ao Olá Líder Podcast, o podcast de liderança que vai te mostrar muita informação, muito conteúdo de valor para você que quer ter um desenvolvimento nessa área de atuação, desenvolvimento humano. Hoje, líder, nós vamos falar sobre network. Como assim network? As pessoas têm dificuldade hoje de fazer da maneira correta o famoso networking. E o que é isso? Bem, hoje nós vamos falar da maneira mais interessante de fazer networking. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Eu sou Júlio Cardoso, o host desse Eu sou o Júlio Cardoso, host deste podcast. Sou psicólogo, palestrante e mentor de líderes. Hoje nós vamos falar do básico do networking e que as pessoas têm muita dificuldade. Confunde-se muito quando você vai em eventos, quando você conhece pessoas, o famoso networking. Antigamente as pessoas saíam dos eventos, das feiras, entregando cartõezinhos. E quando acabava esses eventos, a pessoa saía com uma sacola cheia de papel e achava que isso era network. Bem, isso não é, nunca foi. Isso, na verdade, era um jeito de você coletar contatos. Isso é diferente de network. Contatos não são network. Você ter um número não é network. Uma das coisas que são principais dentro do network, e isso vai ser a frase basal do nosso podcast de hoje, é: para você fazer um bom networking, um networking de valor, tenha a seguinte mentalidade: seja interessante e não interesseiro. É isso mesmo que você ouviu. Seja interessante e não interesseiro. Não que você não tenha interesse nas pessoas, não que você não faça algo esperando outra coisa em troca. Não tem problema, mas não vise apenas isso, porque a longo prazo não dá frutos. E a curto prazo, todo mundo consegue identificar um sanguessuga. Todo mundo. Você, líder, sabe quando aquela pessoa quer alguma coisa e ela se aproxima de você só quando ela precisa de você? E se você faz isso com seus liderados, acredite, eles também observam isso em você. Se você se aproxima das pessoas só quando você precisa delas, o que isso pode gerar, além de reações negativas em relação a você e perceber que você é apenas um aproveitador, porque se você é esse tipo de pessoa, eu estou dizendo aqui categoricamente, você é só um aproveitador, você é só um sanguessuga. Quando você faz network com alguém, você está disposto a fazer algo por ela também. Inclusive, fazer primeiro por ela, antes que ela faça por você. Sabe aquela regra da colheita? Primeiro você planta, depois você colhe? Network basicamente é isso. Então, a primeira grande regra do network que eu sigo é fazer conexões que sejam genuínas. Ah, eu quero me aproximar de tal pessoa. Legal. Como que você pode ser útil para ela? Como que você pode ajudá-la? Como que você, dentro do que você faz hoje, você pode mostrar para ela caminhos? Como você pode resolver um problema dela? Como você pode ser útil? Que troca que pode haver entre vocês? Como que você pode fazer com que ela tenha mais facilidade nas tarefas que ela faz, nas atividades que ela tem, seja do dia a dia, seja do trabalho, seja do que for. Como que você pode, dentro do mundo corporativo, dos negócios, é isso que a gente faz uns pelos outros. Nós literalmente nos ajudamos e isso abre portas. Líder, a mesma coisa serve para você, com a sua equipe, com os seus liderados. Como que você pode facilitar a vida deles? Se você quer se conectar com eles, você quer se conectar com outras pessoas, com outros departamentos, o que você pode fazer por estas pessoas? Ah, mas vou fazer isso de graça? É isso. Pensando que em algum momento, se for oportuno, se fizer sentido, essas pessoas vão te ajudar no futuro. É claro que há sim um interesse, mas apenas se realmente fizer sentido. A outra pessoa não precisa se sentir obrigada a te ajudar. Mas a partir do momento que você se expõe, você quer gerar uma conexão genuína,
isso é quase que automático. A pessoa vai querer te ajudar em algum momento, ela vai querer devolver aquilo na mesma moeda, digamos assim. Então, quando você for fazer um networking, pense da seguinte maneira: como que eu posso colaborar com o outro? Tenha uma conexão genuína com essa outra pessoa. Porque no futuro é ela que vai te ajudar com algum tipo de indicação dentro do seu negócio. Se você trabalha com pessoas, ela pode te mostrar ferramentas, ela pode te mostrar possibilidades, ela pode te indicar para outros grupos, para conversar com outras pessoas, para outras empresas, para trabalhar em outros locais. Mas antes de você receber tudo isso, o que você pode fazer pelo outro? Como que você pode fazer? Tem gente que trabalha com, seguindo até o que eu já comentei em outro podcast, as 5 linguagens do amor. Eu vou dar presentes. É legal. Mas, e se você não tiver dinheiro? E se você não tiver presentes? Se você não souber o que a pessoa gosta? O que você vai comprar? Uma sugestão que eu deixo aqui é você doar o seu tempo. Na minha carreira de palestrante, quando eu comecei, uma das coisas que eu fiz foi querer participar da palestra de outros palestrantes. E sabe como eu fazia? Simplesmente chegava até eles e falava: olha, eu estou começando a palestrar e eu queria ser um staff dentro da sua palestra. O staff, para quem não sabe, é aquela pessoa que fica ajudando de forma geral. E eu dizia: olha, eu estou patinando para fazer palestras, eu não estou conseguindo, e eu queria ver como é que você faz a sua, mas eu queria ajudar, ver como que é o seu processo e ser aquela pessoa que, se você precisar, você pode contar comigo, que organiza as pessoas na fila, que organiza as pessoas na plateia, que se tiver que entregar algum tipo de material, eu entrego. Eu conversei isso com alguns palestrantes e alguns deles me aceitaram como staff. O que eu doei para eles? Tempo. Mão de obra. Foi isso que eu doei. Para poder aprender mais. E a partir disso, outras portas começaram a se abrir. Além de eu ter aprendido bastante sobre palestras, essas pessoas, vendo o meu esforço, começaram a abrir espaço para que eu palestrasse no evento delas. E por conta disso, eu fui ganhando visibilidade e fui conseguindo palestrar em outros locais. Então, entenda que se você não tem nenhum dinheiro, nada que você possa comprar, que também não é o fundamental, uma coisa todo mundo tem: tempo. Se você tiver tempo e estiver disposto a, você consegue abrir portas. Bem, isso falando de conexões genuínas. Uma segunda regra, eu até coloquei uma lista aqui para não me perder, é a partir do momento que você se conecta com alguém, tenha escuta ativa. Preste atenção no que o outro está falando, no que o outro está dizendo. Escute mais e fale menos. De forma geral, essa é uma regra que serve para o líder, seja com qualquer pessoa que ele vai interagir, principalmente os liderados dele. Mas quando você vai fazer um networking, escutar o que o outro traz para você de uma maneira ativa significa prestar atenção. E a partir do momento que você escuta, presta atenção no que o outro está falando, você consegue pensar em formas de auxiliá-lo, em como você pode ser útil para essa pessoa. Alguém que me traz alguns problemas de liderança dentro da sua empresa, ou de questões comportamentais, inteligência emocional, avaliação de desempenho, plano de ação, não sabe como aplicar feedback. No momento em que a pessoa me traz esses tipos de dores, eu sei como eu posso ajudá-la. Porque eu sou um mentor de líderes e isso faz parte de todas as minhas atividades basais. Isso é o básico para mim. Então eu consigo, de alguma maneira, ajudar essa pessoa. E mesmo que eu presencialmente não consiga, eu consigo mostrar caminhos, livros que ela pode ver, filmes que ela pode assistir que pode inspirá-la, outras pessoas que ela pode procurar, locais que ela pode ir, que ela pode se especializar para conseguir o conhecimento dentro de um custo-benefício e até de graça. Então veja, é estar de ouvidos atentos para poder escutar, que aliás, ouvir é diferente de escutar, para que você traga uma solução que seja pertinente, ou pelo menos uma sugestão que faça sentido para aquela pessoa que está conversando com você. E isso se conecta muito com o primeiro tópico, de relação com uma conexão genuína.
porque eu estou escutando a pessoa, pensando em formas de ajudá-la. Inclusive, às vezes, até de conectá-la com outras pessoas que eu já tenha feito network, que eu sei que vão ser úteis na jornada dela. Certo? Bem, próximo tópico. Compartilhe valor e conhecimento. Quando você estiver fazendo network, conversando com alguém, isso tem relação direta com o que eu acabei de falar. Compartilhe o seu conhecimento, aquilo que vai ser útil para aquela pessoa, aquilo que vai fazer sentido para ela e que ela já vai sentir o impacto daquilo quase que imediatamente. Eu digo isso porque você vai marcar de maneira positiva aquela pessoa com que você está se conectando. Ela vai lembrar quando ela estiver utilizando a sua estratégia, seja quando ela estiver utilizando ou quando ela, inclusive, te indicar para outra pessoa. Por exemplo, eu sei de algumas pessoas que me indicaram para alguns trabalhos, para algumas palestras, cursos e treinamentos, porque em algum momento elas se conectaram comigo por conta de eventos que eu fui e falei sobre liderança. Ah, o Júlio, eu conheço um cara, o Júlio, ele fala sobre liderança e ele consegue transformar as pessoas que têm um conhecimento básico sobre liderança e trazer para outro escalão, ou que não tem nenhum conhecimento, consegue trazer também para este mundo. O Júlio é mentor de líderes, então o meu nome está ligado à liderança, por conta do que eu já conversei com as pessoas, muito em relação à comunicação, muito em relação a feedback, muito em relação à inteligência emocional, plano de ação e tudo que tem a ver com liderança. Porque eu fui construindo esta carreira. E eu não construí sozinho, eu construí isso com outras pessoas. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Por isso que o network é tão importante na vida de qualquer pessoa. Então, construa valor. Faça aquilo que você gostaria que fizessem para você com a habilidade que você tem. Então, poxa, tal pessoa está precisando disso. Entregue para ela valor. Faça aquilo que você gostaria que fizessem para você, você tendo condições, porque isso vai retornar para você. Ah, Júlio, mas eu vou fazer isso de graça? Muitas vezes é. Mas network não é somente sobre conexões e relação de valor monetário. Vai além disso, porque abre outras portas lá na frente. Então, entregue valor, entregue conhecimento, aquilo que você sabe. Para você vai sair de graça. E acredite, você vai ser muito bem divulgado e comentado com essas pessoas. Recentemente, eu me conectei com um rapaz. Ele é dono de uma... Ele tem, né, uma web rádio no YouTube. E ele perguntou para mim, Júlio, eu ouvi você falando sobre o seu podcast. Eu fui num evento, né, sobre podcasts e estava fazendo alguns comentários. E ele falou assim para mim, olha, você cederia parte do seu conteúdo para mim, para colocar na minha web rádio? Para mim seria muito interessante, para eu variar os tópicos, e o seu tema, para mim, ele é muito valioso. Então eu pensei, claro, com certeza. Depois que ele me explicou exatamente como era o projeto dele, eu falei, sim, com certeza. Inclusive, este trecho aqui vai passar em algum momento na web rádio dele. E o ponto que eu quero chegar é, eu até falei para ele, olha, eu gostei muito da sua proposta, mas eu vejo que eu estou contribuindo pouco com você. O que mais eu posso fazer por você? Ele abriu um sorriso, olhou para mim e falou, Júlio, você já está fazendo demais. Muito obrigado. Você não sabe como é difícil conseguir alguém que queira compartilhar conteúdo. Então, eu digo isso porque, para mim, essa palavra que ele me falou teve grande impacto e faz total sentido com o nosso tema aqui de networking. Eu me conectei com ele por algo que ele me viu dentro de um evento, por algo que eu me comuniquei, ele veio até mim e ali nós tivemos uma troca, o que eu achei maravilhoso. Bem, então, esse é o tópico do compartilhe valor e conhecimento. O próximo é mostre curiosidade e empatia. Isso tem relação com a escutativa. Quando você demonstra curiosidade pelo que a outra pessoa faz, nós, seres humanos, temos muito isso. A gente gosta muito de ouvir a nossa própria voz, obviamente, mas nós gostamos muito de atenção, quando alguém nos dá atenção, quando alguém quer saber sobre nós, quando alguém pergunta como nós estamos, o que nós fazemos, como nós fazemos. Abre-se um leque, um mundo de possibilidades. Então, preste atenção no que as pessoas dizem,
tenha a escutativa, mas além disso, demonstre curiosidade. Faça perguntas, justamente para conseguir refinar a maneira que você pode colaborar. Como que você pode ajudar? Faça perguntas. Perguntas que vão levar por caminhos que sejam mais fáceis de você tomar uma ação de auxílio. Por exemplo, se alguém chega para mim e começa a fazer vários questionamentos sobre a sua forma de atuação. Poxa, hoje eu não estou muito organizado, as coisas estão bem difíceis, muita coisa para fazer. Eu presto atenção e penso, legal, acho que essa pessoa está precisando de ajuda em gestão de tempo, mas deixa eu fazer mais algumas perguntas para ver se é isso mesmo. E eu pergunto, você tem uma rotina organizada? Como que é a sua rotina? Como que você desenha a sua rotina? Quando que você começa a trabalhar? Quando que você para? Você tem intervalos de almoço? Como que é a sua rotina da semana? Quando que você organiza a sua semana ou o seu dia? Como que funciona? Com este tipo de pergunta, eu já começo a entender se a pessoa tem um planejamento ou não. Se tem, se executa, e se executa, como que executa? Se ela tem horários de oportunidade, como que funciona para ela? Através de perguntas que eu vou fazendo, por conta da minha curiosidade, eu consigo identificar esse tipo de situação. E gestão do tempo é uma das coisas que eu também trabalho e consigo auxiliar a pessoa da melhor maneira possível. Mas não basta ser curioso. A gente também precisa ter empatia pelo outro. Porque uma coisa que é necessário e fundamental todo mundo entender é que nós somos seres únicos. Um problema que uma pessoa esteja enfrentando pode parecer ser o mesmo que você. O mesmo, igual. Ela tem problema de tempo, eu também tenho problema de tempo. Só que são vidas diferentes, pessoas diferentes. Então, quando for auxiliar alguém, quando for propor algo para alguém, tente enxergar a realidade dela e não olhar a sua realidade. Porque para mim hoje falar de gestão do tempo, liderança, comunicação, feedback, inteligência emocional e diversos outros tópicos de desenvolvimento humano é tranquilo. Mas houve um tempo que não foi. Houve um tempo que já foi um problema para mim em gestão do tempo. Houve um problema em que eu não conseguia me comunicar, que falar de frente para uma câmera era um desafio. Aliás, falar com pessoas já foi um desafio. Então é entender que todo mundo está num momento. E ouvir com carinho o que o outro tem a dizer, porque é isso que você, acredite, gostaria que fizessem por você também. Que as pessoas estivessem atentas a te ajudar e não a te criticar. E não simplesmente apontar o dedo para você, mas sim fazer com que você tenha bons resultados, que você consiga trabalhar aquilo que é necessário. Tá bom? Bem, o próximo tópico, esse aqui é o que eu mais gosto e tem relação com tudo que já foi dito até então. Esteja presente e disponível. O que é isto? Algumas pessoas têm uma... E isso aqui, claro, se enquadra com as pessoas que não entendem o que é networking. Networking é uma relação de longo prazo, não é curto prazo. É de médio a longo prazo os frutos que você vai colher. Então, se você disse, por exemplo, no meu caso, quando eu mencionei que estaria disposto a ser staff de alguns palestrantes, ajudante, eu tenho que estar disponível para essas pessoas. Pelo menos dentro daquilo que eu combinei. Nos dias que eu não puder, deixar bem claro e com antecedência para que essas pessoas possam se programar, porque elas estão contando comigo. Agora, é interessante que eu esteja sempre disponível, principalmente nos dias que eu disse que estaria. Porque isso tem a ver com cumprir a sua palavra, com responsabilidade, com você ser alguém confiável. Então, esteja presente. Não comece uma relação de networking e depois suma. Tome aquele famoso chá de sumiço. Deu até um trava-língua aqui. Não faça isso, porque você acaba se queimando. Uma pessoa que talvez fosse recomendar você para algum trabalho, para alguma atividade, para algum emprego novo, para um trabalho novo, para um novo cargo. Ela vai lembrar, não, mas aí tal pessoa ela sempre falha, ela diz que pode, mas não pode. Falei com ela uma vez na vida e depois nunca mais. Só me procurou quando precisava de alguma coisa.
E agora que tenho essa oportunidade, não vai ser essa pessoa que eu vou indicar. Vai ser outra. Ou se eu puder ajudar alguém, não vai ser essa pessoa, vai ser outra. Então, isso só demonstra que ali não foi criada uma conexão. Não há networking. Não existe uma ponte entre essas pessoas. O que existe é um abismo. Criou-se uma ponte inicialmente, mas essa ponte foi quebrada e se tornou um abismo. Não é isso que você quer quando você fala de networking. Eu tenho certeza disso. Você quer relações que sejam duradouras, qualitativas e que tenham uma relação mútua de ajuda. E não somente o venha a nós ao vosso reino, nada. E estar disponível é estar disposto para entregar o seu melhor para o outro. Nem sempre estamos disponíveis, eu entendo. Dentro dos exemplos que eu dei de palestras, teve momentos que eu não estava disponível. Sim, teve. Todos avisados com antecedência. Para que as pessoas pudessem procurar outros com tempo hábil para que pudessem assumir o meu lugar, o meu papel. Então entenda que networking faz parte da atividade do ser humano de forma geral. Se você quer ser uma pessoa com muitas conexões, lembre-se da frase inicial. Seja interessante e não interesseiro. Isso vai abrir portas para você, vai abrir caminhos para você. E se você seguir basicamente o que eu falei aqui, você vai ter muito resultado. Seja como líder, seja com seus liderados, seja com outros departamentos, seja em qualquer outro lugar. Para finalizar, eu quero aproveitar e indicar um livro que é muito interessante, que fala sobre network, e o nome dele chega a ser até engraçado. O nome é Não Faça Networking. Porque aqui, é claro, o autor, o Marcos Vinícius Freire, ele brinca com isso porque hoje o termo networking está meio desgastado e as pessoas utilizam de uma maneira muito ruim. Mas é um livro de qualidade. Alguns dos insights que eu trouxe aqui, eu tirei dali, tá bom? Líder, foi um prazer inenarrável estar aqui com você em mais um episódio do nosso Olá Líder Podcast. Espero você no próximo episódio. Até mais, líder!